Agora falando do Paysandu, teve atacante novo que estava falando pelo Papão. E temos a sonora aí do Tomás Bastos, que provavelmente pode ser uma grande opção do técnico Hélio dos Anjos, já que o Paysandu não tem aquele grande atacante ainda para colocar a bola para dentro. Quem sabe ele não estreia e não é um homem que vai ajudar o Paysandu a voltar a vencer depois de 8 jogos. Boa tarde a todos. Na verdade, já tivemos algumas conversas anteriores, né? Aqui com o Paysandu, essa é a segunda vez que a gente teve esse contato. E o fato Hélio dos Anjos, acho que pesou muito, né? Foi um cara que entrou em contato aí comigo aí. E teve outros jogadores também da equipe também que deu essa força, falou muito bem do clube, falou da estrutura que tinha e do objetivo do clube, que foi muito importante para me ter essa decisão de vir para o Paysandu. Olha, hoje eu posso te falar que eu estou uns 80%. Desde o dia que eu cheguei, minha evolução foi nítida ali, da parte física, onde eu peguei muito pesado. Acho que a adaptação aqui foi muito rápido. E vamos ver o que o Hélio dos Anjos vai formar. E eu tô disponível aí para ele para a segunda. Acho que é um momento bom, até porque é uma equipe que vem de uma invencibilidade muito boa, né? Apesar desse último resultado em casa, que todo mundo queria a vitória. Mas é muito difícil você jogar com um adversário que fica sempre ali atrás da linha da bola, jogar por uma bola, e a nossa equipe se impôs, tentou, infelizmente não saiu o gol, mas eu acho que é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo aí na segunda. Aí o Tomás Bastos então, e quem já está aqui do meu lado é o Jorge Anderson, que está sempre bem preparado para trocar essa resenha esportiva. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Jorge. Acabamos de ouvir a sonora do novo atacante do Paysandu, como ele mesmo disse, quem sabe pode até estrear na segunda-feira. Mas eu quero começar a trocar uma resenha com você aqui sobre os dois clubes paraenses, né? Tanto o Clube do Remo como o Paysandu. Nós vimos que o técnico do Clube do Remo, mesmo se sentindo, a gente vê que o semblante dele não é dos melhores. A gente sabe a responsabilidade que recai em cima do Clube do Remo em vencer essa próxima partida agora no sábado, vai jogar contra o Lanterna. E devido às considerações tanto do jogador Marcão quanto do técnico, o que você acha sinceramente, Jorge Anderson? Quem é que tem mais chance de classificação para a próxima fase? Paysandu ou Clube do Remo? Ou você acha que tem condições dos dois classificarem para o mata-mata? Um abraço, Henrique, um abraço para você. Obrigado pelo convite, uma satisfação estarmos aqui no seu programa. Parabéns pelo projeto, né, bombando aí com o nosso esporte. Isso que é bacana, valorizando o nosso esporte, né, seja no futebol profissional, nas demais modalidades. A pergunta que você fez é interessante. Por quê? Porque se criou toda aquela expectativa no início da competição de que Remo e Paysandu, Remo principalmente que viveu aquele momento de liderança, né, de vice-liderança, né, fez um primeiro turno muito bom e aí deu uma queda muito grande. Da mesma forma o Paysandu vem ali brigando, vai para o G4, sai do G4, tem um tempo que ele não fica no G4. Então criou-se aquela expectativa, e pelo menos o que a gente observa, é que Remo e Paysandu têm sim condições de chegar no mata-mata. Eu não vejo nenhum tipo de possibilidade disso não acontecer, os dois. Agora, o que a gente observa é que Remo e Paysandu até o momento não estão fazendo por onde. O Remo, se você analisar os últimos jogos, o aproveitamento do Remo é menos de 30%. Ou seja, a campanha do Remo nas últimas partidas, nos últimos 6 jogos, é uma campanha, o Remo, se eu não me engano, só no retorno é o 7º colocado. Ou seja, isso contando só o retorno. É claro que devido à gordura acumulada no primeiro turno, né, o Remo se mantém ali no G4. No caso do Paysandu, o que eu vejo, assim como no caso do Remo, uma falta de regularidade. Aliás, essa Série C, até no programa lá na Rádio Clube, eu comentava com os 2 treinadores, você falou aí do Márcio Fernandes, a gente está vendo os jogos, aliás, o futebol brasileiro, de um modo geral, muito pobre tecnicamente, né? Jogos 0-0, 1-0, tenho certeza que quem acompanha, a gente acompanhando os jogos, assiste as partidas e a gente vê a falta de qualidade técnica. E isso é preocupante, não só para Remo e Paysandu, para o futebol. Agora, respondendo a sua pergunta, tem condições, mas tem que melhorar e muito. Tem que ter a regularidade, tem que manter os bons resultados. Aliás, é muito difícil você ver nessa Série C um time que mantenha uma regularidade. Se você analisar a Juventude, São José, oscilam muito também. O próprio Volta Redonda. Juventude, de repente, estava em cima, já está. Se vacilar, já sai do G4. Isso. Há 2 rodadas, há 3 rodadas, Volta Redonda não estava no G4, agora já está se. Né? Inclusive, no retorno, ele é a melhor campanha. Né? São 4 jogos já sem perder, né? 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O time do Volta Redonda. E cá para nós. Olha que venceu 2 fora de casa, né? Ficou tudo igual. 2 empates e 2 vitórias aí. Isso. E as 2 vitórias foram fora de casa. Foram fora de casa.
E cá para nós, a gente viu a forma como o time do Volta Redonda se comportou contra o Paysandu. Time que veio aqui para não perder, se fechou todo. Foi o time que mais respeitou, inclusive, o Paysandu aqui. Eu acho que... Tá empate aí o Tombense aí. Exatamente, ficaram totalmente fechados. Você ainda foi leve, eu acho, falando em respeito. Eu acho que veio para não perder o jogo. Eu não gosto de time que vem para não perder, eu gosto de ver um bom futebol. Verdade. A gente gosta de ver um bom futebol. Venceu. Tanto que o Ed dos Anjos deixou bem claro que ele saiu assim meio doente daquela partida, porque ele nunca viu um time dominar tanto uma partida e não conseguir converter jogadas em gol. Mas mesmo ele falando isso, eu até lembrei disso agora, a torcida do Paysandu, se você for ver aqueles mais críticos, eles estão realmente insatisfeitos. Mas o Paysandu está dentro. Mas eu lembro muito dessa situação do Paysandu no ano passado na Série B, quando não era a questão do G4, se não entrar no Z4. Não, nós estamos bem, ainda tem jogo, e acabou que o Paysandu foi rebaixado jogando dentro de casa. Então a gente sabe muito bem como é o futebol, Jorge. Eu acho que chega de desculpa. O Paysandu é muito grande para estar com essas desculpinhas de jogou muita bola, só não entrou, porque o goleiro fez milagre. Eu acho que não é por aí. Ele é Elton, jogador que tem uma velocidade incrível, mas na hora de finalizar e cruzar, eu acho que ele está se atrapalhando um pouquinho com a bola aí. Acho que tem que ser revisto isso. E esse atacante novo do Paysandu, que é onde eu quero finalizar com você a nossa resenha, 2 novos atacantes, esse que você viu agora aí, o Tomás Bastos, a resenha, um jogador que teve passagem por grandes clubes, foi campeão pelo Botafogo, inclusive na Série B em 2015, está vindo do futebol árabe, última participação dele na competição em 8 jogos, o cara fez 5 gols, então um cara que sabe fazer gol, e até no vídeo que nós mostramos aqui, é um batedor de falta a lá Marcelinho Carioca, inclusive. Não existe distância para ele. Quem sabe ele não chega para resolver. Agora o outro atacante, um cara desconhecido, o Iago, fez pela Ferroviária aí 3 jogos, não conseguiu marcar um gol, e existe uma crítica muito grande em cima da diretoria do Paysandu de ter contratado um atleta como esse. O que você acha? Pois é. Primeiro, com relação ao Tomás, que a gente tem mais informações, né? Um jogador mais conhecido, jogador que tem um lastro aí, foi campeão, teve acesso, né, pelo Botafogo, estava no futebol árabe, é um jogador de qualidade. A gente sempre se pergunta, né, por que só nesse momento que os dirigentes conseguem viabilizar esse tipo de contratação? Por que lá no início, né? Por que o jogador, de repente, não tem mercado para o sul e sudeste do Brasil? Não estou querendo dizer aqui, nem fazer um pré-julgamento, nem que ele vai ser o craque dos craques, nem que vai vir para cá para enganar, não é isso. Eu acho que a gente tem que ter prudência na análise, pelo menos pelos números, pelo futebol, pelas informações que a gente tem, um jogador de qualidade, ver condição técnica, condição física, condição de jogo, pelo menos nos últimos 8 jogos, não é isso? Isso. Você falou, ele fez 5 gols, não é isso? 5 gols em 8 jogos é uma boa média, né? Muito boa, né? Ou seja, pelo menos para o que a gente está vendo aí no futebol, né? Passou por Curitiba, passou pelo Ceará. Exato. Fez uma boa campanha, inclusive, pelo Boa Esporte, né? Que está também na Série C. Ou seja, um jogador que já passou aí por clubes aí de Série A, Série B, mas que não emplacou definitivamente no futebol brasileiro. De repente, essa Chegou pode ser a oportunidade. Pela Série A também, né? Pois é, jogou a Série A. De repente, ele vestindo a camisa do Paysandu, serve até para ele mesmo dizer, né? Olha, agora eu vou para o Paysandu com o espírito de subir para uma Série B e de repente, lá na frente, conseguir bombar minha carreira, porque já está na hora, né? Jorge Anderson, hoje é sexta-feira, né? O teu placar para o jogo de amanhã do Clube do Remo? Jogo do Clube do Remo, rapaz, o Remo precisa vencer, todo mundo sabe disso, né? Então, eu acredito que esse tem que ser o jogo para o Remo vencer 2-1 aí, apesar de que a Série C placares magros, né? 1-0, vai 1-0 pro Remo, 1-0 pro Remo. Pronto, quem dera, né? Quem dera que, como você falou, interessa vencer. E o Paysandu, não vou te perguntar o placar ainda não, porque o Paysandu só joga na segunda-feira. Deixa 1-0 também, já vamos antecipar. Pronto, também é muito bom, interessa a vitória, né? Agora o Paysandu é bom lembrar que ele precisa fazer mais gols. O Paysandu, inclusive, não está dentro do G4 pelo saldo de gols. Ele tem a mesma quantidade de pontos do Clube do Remo. É o pior ataque da competição, Paysandu. Pois é, então precisa fazer gol, Papão. Eu vou citar 2-0 para o Paysandu, porque precisa fazer mais gols. E o Remo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser totalmente contra tudo que tu falaste aí. 3-1 para o Remo, uma vitória esmagadora do Leão, que é para dar uma moral de novo para o clube que está precisando. Agora, isso que você falou é interessante, porque você perguntar o placar, eu acho que não basta nem só o time vencer, mas passar aquela confiança para o clube. É o famoso vencer e convencer. Pode vencer por 1-0, 3-0, 4-0. O que importa é vencer, e o torcedor que está na arquibancada ou na televisão
agora o meu time vai engrenar, agora eu estou vendo confiança, porque até agora o torcedor não está vendo isso. Não está vendo nada. Pelo contrário, o time ganha um jogo aqui, vai no próximo, danado. perde, aí ganha, perde. Não tem como ter aquela confiança que realmente tem tudo para ganhar, né? Porque sempre está vendo essas surpresas aí, principalmente o Paysandu, que no campeonato todo só conseguiu vencer um jogo aqui em Belém do Pará. É brincadeira, viu? Vamos ver se quebra essa situação aí. Jorge, tá obrigado. Hora, né? Tá na hora. Obrigado pelas suas considerações. Eu te agradeço, meu amigo. A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta eu venho para falar da Copa Sul-Americana, hein? Botafogo, depois de estar invicto dentro da competição, perdeu dentro de casa. E vamos falar do Coringão, que deu um show e venceu mais uma.